E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui hoje para gravar mais uma prova para vocês. Eu falei que eu não ia mais gravar, mas como eu falei antes, né, eu não me aguento. Então, hoje eu vou gravar Jaboatão, né, a FGV que teve Jaboatão dos Guararapes esses dias aí. Acho que uma semana ou duas atrás, não lembro. Mas antes eu só quero lembrar que amanhã, hoje é domingo, dia 9 de julho, amanhã, então, dia 10, eu estou começando a segunda turma do nosso curso de inglês para concurso professores, tá? Então, a primeira turma já está quase terminando, né? Tem mais esse mês e mês que vem. Então, quem tiver interessado, eu sugiro que se inscreva já nessa turma que começa amanhã, que vai mais ou menos até janeiro, eu acredito, né? Pela quantidade de aulas. Lembrando que esse curso foca conteúdo, tá? Então, é para quem, assim, tem a intenção de fazer vários concursos, né? Não só uma banca, mas, de repente, duas, três bancas diferentes, porque eu vou focar no conteúdo. Então, por exemplo, eu vou pegar um conteúdo, eu vou explicar aquele conteúdo dentro do que cai em concursos, né? O que vocês precisam focar para dentro daquele conteúdo para responder uma questão de concurso, e daí eu seleciono questões de várias bancas envolvendo aquele conteúdo para a gente resolver. E vocês vão ver que as questões se repetem muito, que a maneira de cobrar das bancas são muito similar. Então, vocês vão notar que se vocês sabem o conteúdo, né, que eu bato muito nessa tecla, se vocês sabem o conteúdo, vocês são capazes de responder qualquer banca. Então, esse curso é um pouco para desmistificar essa questão de estudar para uma banca, né? Você vai estudar conteúdo e com isso você vai estar apto a responder concurso de qualquer banca, tá? Então, depois eu vou colocar ali na descrição também do vídeo, para não me estender muito aqui, todas as aulas que eu tenho aula de conversation só para professores, né? Enfim, tem algumas provas aí que já estão corrigidas, tem preparatórios, estou preparando um aulão para IBAN, agora que vai ter o concurso em agosto, né? Mas depois daí vai estar tudo ali na descrição e vou deixar um vídeo aqui nos cards também para vocês, se vocês quiserem se informar, e o meu WhatsApp profissional, se vocês quiserem me chamar. Só não vou me estender muito aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo, e FGV é uma prova extensa, né, para a gente corrigir e debater, então vamos direto para a prova de Jaboatão dos Guararapes. Essa daqui, então, é FGV, tá? É a tipo 1, são 4 tipos, eu acho, tá? Eu peguei a tipo 1 aqui para a gente responder. Então, assim, nós temos um texto aqui bem extenso, tá? Normal da FGV, né? O primeiro texto é bem extenso, e eles têm batido muito nessa questão do inglês como língua franca, né? Tá muito repetitivo isso daqui, tá? Nos concursos, principalmente a FGV. Essa questão do inglês como língua franca. O que é língua franca? Língua franca é um idioma que as pessoas que não têm a mesma língua nativa, né, a mother tongue, a língua mãe, eles escolhem para se comunicar em diferentes contextos, seja comercial, cultural, enfim. Então, é uma língua que eles escolhem, que não é a língua mãe de nenhum deles e que eles têm línguas nativas diferentes, tá? Isso não tem nada a ver com valorização de cultura, tá? Isso quer dizer apenas por uma questão de facilidade, de praticidade, de adotar um idioma como uma língua comum, uma língua universal. Então, esse texto vai falar basicamente disso, vai discutir o que é uma língua franca, vai dizer quais são as características dessa língua. Depois eu vou deixar o link da prova aí, se vocês querem baixar ela, fazer o download para acompanhar, para ler o texto, porque eu não vou ficar me estendendo muito aqui no texto, tá? Em questão de vocabulário e tal. Mas ele vai dar características da língua franca, a diferença entre estudar uma língua como língua franca e como uma segunda língua, né, uma língua estrangeira, que ele dá alguns exemplos aqui, inclusive de contextos, em como que você pode usar, aqui no terceiro parágrafo ele fala bastante disso, né, a questão do contexto, como que você usa uma língua franca, por exemplo, né, entre conversas entre países diferentes, que não, nenhum deles tem o inglês como língua nativa, mas eles vão se comunicar usando o inglês porque é uma língua mais fácil entre eles, digamos, tá bom? Então, essa é a língua, essa é a ideia principal do texto. E como eu sempre digo, né, prestem atenção no título, porque o título aqui diz tudo, né? What is English as a língua franca? Então, o que é o inglês como uma língua franca? Então, o what já está te dizendo, ele vai dar uma definição. O que é? Ele vai dizer
como funciona, o que é uma língua franca e como o inglês funciona como língua franca hoje em dia. Então, sempre preste muita atenção no título e nas primeiras frases de cada parágrafo, ó. English as a language has for some time been seen as a global phenomenon and therefore as no longer defined by fixed territorial, cultural, social functions. Então, ele não é mais definido como um território fixo, cultural ou de funções sociais. Por muito tempo, ele foi visto como um fenômeno mundial, mas ele não está mais definido como isso. No segundo parágrafo, é o que diz a primeira frase. ELF, que é English as a Língua Franca, is an intercultural medium of communication used among people from different social, cultural, and linguistic backgrounds. And usually among people from different first languages. Então, usado entre pessoas com backgrounds socioculturais linguísticos diferentes, né? E ainda que tem a primeira língua diferente, o que eu falei para vocês, né? E no terceiro parágrafo, então, vai falar da questão da área de pesquisa e como que ele é usado em contextos sociolinguísticos. Então, as primeiras frases de cada parágrafo dizem o que vai ser desenvolvido naquele parágrafo. E o título é a ideia principal do texto. É a mesma coisa, basicamente, que português, eu acredito, né? Então, a primeira questão que a gente tem aqui, e sempre é essa a primeira questão da FGV, quando você tem um texto longo, principalmente no primeiro texto, a primeira questão da FGV vai ser essa. Qual é o objetivo do texto? Sempre, gente, sempre, tá? Então, qual que vai ser o objetivo do texto? Para isso, você tem que olhar o quê? O título, tá? O que é o título aqui, ó? What is English as a língua franca? O que é o inglês como língua franca? O que ele vai te dar aqui? Uma definição. O que é o inglês? Definição. Tua resposta vai ser uma definição. O que? What? Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai explicar um conceito. É óbvio. Tá? Qualquer coisa está aqui no segundo parágrafo, né? A primeira linha do segundo... Perdão, a primeira frase do segundo parágrafo está aqui. 47. Essa questão é muito característica da FGV também. 3 questões para você colocar verdadeiro e falso, tá? E olha, eles mudam uma palavrinha. Nessa questão aqui, eles gostam de colocar um not, onde não tem. Eles gostam de trabalhar sinônimos e antônimos, tá? Principalmente de verbos. Então, cuidem. Se tiver phrasal verb, eles gostam de colocar o oposto, ou eles gostam de colocar um verbo que diz a mesma coisa. Então, cuidem, porque nessas questões aqui, eles fazem muitas pegadinhas, tá? Inglês como língua franca e inglês como língua estrangeira apresentam diferentes perspectivas. Sim, isso fala no texto, até eu anotei no segundo parágrafo. Aqui onde inicia dizendo que é um meio de comunicação usado entre pessoas que têm a primeira língua diferente, né? Eu sublinhei no meu, eu acho, no meu caderno, porque eu faço minhas anotações para não me perder, né? Aqui, ó. This is a fundamental difference between ELF and English as a foreign language. Então, essa é uma diferença fundamental entre o inglês como língua franca e o inglês como língua estrangeira, onde as pessoas aprendem inglês para assimilar e imitar os falantes nativos. Ao invés disso, na língua franca, os falantes são considerados usuários do idioma com seus direitos próprios e não nativos que fracassaram ou aprendizes com dificuldades, tá? Então, quer dizer, eles conquistam o direito de utilizar esse idioma. Então, você tem características totalmente diferentes, perspectivas diferentes. Então, essa é verdadeira. Sabendo essa, eu elimino 2. Não é muita coisa, mas já ajuda, né? In an ELF context, learners look up to native language speakers as models. Ó, acabamos de ler isso daqui no texto. E num contexto de língua franca, os aprendizes vão copiar os nativos? Não, eles não vão copiar. Isso daqui é do contexto de língua estrangeira, tá? Então, aqui é falso. O que vai decidir é a última, né? As pesquisas na área da língua franca envolvem áreas além das pedagógicas. Sim,
Aqui fala no terceiro parágrafo, quer ver? Que vai ser apropriado também para questões socioculturais, geográficas. Então, quer dizer, não é só essa questão pedagógica de ensinar o idioma, você vai ter todo um conceito geográfico, empírico, sociocultural, tá? Porque você vai usar aqui, aqui também fala, além do objetivo pedagógico, inclui explorações da comunicação em domínios diferentes, como profissional, acadêmico, cultural, ideológico, de identidade, então, quer dizer, envolve muitas áreas de pesquisa. Então, aqui é verdadeiro. Letra A. Ficou rabiscado aqui, né? Não sei resolver sem rabiscar. No terceiro parágrafo, o terceiro parágrafo está focado no quê? Tá? Então, visões ou opiniões de quem fala inglês? Não, a gente já sabe que não. Se você já leu o texto, sabe que não. Aplicações pedagógicas? Não. Se você assinalou isso daqui como verdadeiro, você sabe que não tem só aplicações pedagógicas, mas sim além do pedagógico, né? Investigações da área do IFL, ferramentas para aprimorar o aprendizado, não. Normas de uso da língua, não. Ele está todo voltado para as investigações, para as pesquisas no campo da língua franca, né? Como que é utilizado. Tanto que ele mostra, ele exemplifica, né? Por exemplo, deixa eu ver onde é que está. Aqui, por exemplo, pessoas do Brasil, da França, da Rússia, do Moçambique, podem adquirir as normas que são relevantes tanto para o britânico como para o americano, né? Então, depois fala também de alguma coisa com iranianos e tal, discutindo suas questões de imigração e tal, e uso o inglês como isso. Então, quer dizer, é tudo na parte da investigação. Na frase de abertura, English as a language has for some time, a locução verbal, has for some time been seen, está em que tempo? Veja bem, eu vou apagar isso aqui. Eu tenho isso daqui no meio da locução verbal, tá? Mas o meu verbo, deixa eu até marcar aqui, é isso daqui, meu tempo verbal, has been, e fora dessa daqui, eu tenho o seen, que não faz parte do tempo verbal. Ele está aqui para me caracterizar a voz que está esse tempo. Então, veja bem, eu tenho has been. Isso daqui caracteriza o quê? Um tempo composto. Tenho dois verbos. Então, não pode ser simple. Já eliminei. Tá? E tempo que eu tenho has aqui? O has está no presente. Então, não pode ser past. Perfect. Já eliminei. Isso aqui é present perfect. Present perfect, present perfect. Continuous? Não. Continuous se eu tivesse mais um verbo aqui com ing. Eu não tenho present perfect continuous. Nem preciso pensar que eu tenho um verbo com terceira coluna, é óbvio que é voz passiva. Mas só me sobrou essa alternativa, então eu nem preciso pensar se é voz passiva ou não, né? No primeiro parágrafo, a expressão in order to address indica o quê? Bom, se eu tenho in order to, isso daqui eu posso considerar uma linking word, né? Que é o que a gente está estudando agora no meu curso lá de inglês para concursos. Esse mês a gente está pegando os linking words. Então, in order to é a fim de. A fim de é um propósito, uma finalidade. Não é comparação, não é contraste, não é adição, não é causa, é propósito. Instead, ao invés ou em vez. Na frase, in ELF, instead, speakers are considered language users. Can be replaced. Então, pode ser substituído por o quê? Bom, em vez de é uma alternativa, tá? É uma alternância. Não é então, não é ainda, mesmo assim, não é além de, não é embora, é alternativamente, se é que existe isso no português. Mas, enfim, é uma alternativa, em vez, tá? Em vez disso, ao invés disso. Emulate. Emulate é vocabulário, é o verbo imitar. Imitar.
tá? Emulador, né? Quem joga videogame sabe, né? Emulador, quem nunca baixou um emulador, tá? Emulate é imitar. Então, aqui é questão de vocabulário, gente. É leitura, é estudar, não tem milagre, tá? Não tem fórmula mágica. FGV é muito vocabulário, tá? Ela não é uma prova difícil desde que você saiba vocabulário. Esse que é o problema da FGV. Ela pega leve na gramática, mas a questão de leitura e vocabulário é muito pesada. Como que você aprende vocabulário? Lendo, não tem lista de palavras, não existe fórmula mágica. É ler, é treinar. É todo dia ler um trechinho de algum texto, tentar traduzir. Não adianta, não tem milagre, tá? The modal verb, nossa, a FGV adora fazer essa pergunta, né? O que quer dizer o modal aqui? Cara, may tem duas questões básicas, tem, digamos assim, dois sentidos essenciais: permissão e possibilidade. Aqui é permissão, ó, eu tenho as duas aqui, não é obrigação, não é certeza, não é conselho. They may have another common language. Eles podem ter uma outra língua em comum. Eles podem, é uma possibilidade. Está pedindo permissão? Não está pedindo permissão. É uma possibilidade, tá? Dificilmente o MEI vai ser permissão nesse tipo de texto, tá? Então, provavelmente vai ser possibilidade. O possessivo aqui se refere ao quê? It's. Aqui eu tenho que voltar no texto, tá? Então, tá no terceiro parágrafo. Vou ver se eu sublinhei aqui para voltar mais fácil. Sublinhei. Então, tá no terceiro parágrafo, tá bem aqui para o final. Aqui, ó. Vou até grifar aqui com amarelo. Highlight, aqui, ó, it's. Bom, para saber o que esse it está se referindo, é possessivo do que, eu vou ter que voltar na frase, né? With the compilation of a number of corpora, ELF, tem uma dificuldade de falar isso, ELF, empirical research, started to explore how English is developing, emerging and changing in its, ó, como o inglês está desenvolvendo, emergindo e mudando os seus usos internacionais. Usos de quem? Do inglês. Tem inglês, então é inglês. Olha isso daqui. Isso aqui é uma questão típica também da FGV. Isso aqui se chama sintagma nominal. Nossa, como eu já falei sobre isso nos meus preparatórios, né? Ó, aqui eu tenho o verbo, né? Verbo, started. Aqui eu vou ter o sintagma nominal. Tudo isso daqui é um sintagma nominal. Ó, eu tenho determinante, que é o artigo. Eu tenho aqui dois adjetivos, que são os modificadores. E eu tenho aqui o núcleo do sintagma nominal, que sempre será um substantivo, tá? Um noun. Por isso que eu chamo em inglês de noun phrase, né? Uma locução nominal ou um sintagma nominal. Então, sempre o núcleo de um sintagma nominal vai ser um substantivo. Deixa eu apagar essa riscada que eu fiz aqui, ó. Então, aqui, ó, o núcleo tá pedindo o que é o work. O work aqui é o substantivo. Ah, mas o work não é verbo, Silvia. Work também pode ser substantivo. Trabalho, o meu trabalho, my work, tá? Então, aqui ele é um substantivo. Opa, eu risquei, né? Não é para riscar, é para assinalar. Texto 2. The act of teaching is the art of assisting discovery. Então, o ato de ensinar, ou a arte de ensinar, é a arte de ajudar, de auxiliar na descoberta, né? This quote sees the role of a teacher as being that of a. Então, essa citação vê o papel de um professor como sendo o papel de um treinador, palestrante, mediador, guardião, pesquisador. Tem um mediador, né? Porque ela está auxiliando numa descoberta. Então, mediador, é uma questão de interpretar aqui. E que assistem, ó, é o que eu digo, vocabulário. FGV é vocabulário, tá? Assistem não é perguntar, não é iluminar, olha a questão do light aqui, né? Porque ela tá iluminando, né? Cuidado para não se confundir, tá? Não é iluminando, não é atribuindo, ascribing, atribuindo, não é watching, assistindo, é auxiliando, tá? Assist é um falso cognato.
FGV adora falsos cognatos também, né? Então, cuidem, assist é ajudar. Discover is to discovery as. Então, a palavra discover, em relação a discovery, é a mesma coisa aqui. O que é discover? Discover é o verbo. Descobrir. Verbo. E discovery é descoberta. O substantivo. Então, eu tenho que achar, nessas 5 alternativas, uma que eu tenho o verbo e o substantivo também. Então, vamos dar uma analisada aqui se eu consigo eliminar alguma coisa. Ó, aqui eu já tenho um comparativo, então eu já eliminei. Friendlier é comparativo, já está fora. Aqui também não é verbo, ó, porque tem less, né? Então, é tipo sem amigos, né? Friendless não é. Amizade é substantivo, amizade é substantivo. Friend é substantivo, amigo. Tô com as 3 aqui, então, que vai definir aqui, né? Friend é amigo, não é verbo, então essa eu eliminei. Friendly é amigável, advérbio, né? Befriend é fazer amizades, então é verbo. E friend é amigo, substantivo. Fechou. Phrasal verb. The phrasal verb that can replace. Então, o phrasal verb que pode substituir discover, sem mudar o seu significado, é turn on, ligar, set off, se eu não me engano, é você partir numa viagem, né? Get back é voltar, cover up é encobrir, find out é descobrir, né? Find out. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Daí nós temos um poema, né? Teaching a child to read. Ensinar uma criança a ler. Então, nós temos aqui, ó. First, next, third, fourth. Então, nós temos 4 passos. Bem definidos aqui. Imagens, verbo, narrativa, simbolismo, tá? Tem que ser bem claro isso daqui para vocês. O poema sugere que aprender como ler deveria ser feito, né? Deveria ser desenvolvido, acontecido, tudo de uma vez, step by step, ó, 1, 2, 3, 4, step by step, fase após fase, né? Passo a passo, quer dizer, etapa após etapa. Então, aqui, né? Step by step. A primeira estrofe, o primeiro verso, aponta que ensinar a ler deveria começar por o quê? O que a gente tem aqui? Colors, hear, smell, feel, taste, see. Cores e sentidos, né? Então, vamos ver. Analyzing verbs, translating words, preparing sketches, stimulating the senses, né? Estimulando os sentidos, porque tem ali, como é que é? Tem ouvir, cheirar, sentir, experimentar, provar, ver, né? Então, estimulando os sentidos. A gente tem os 5 sentidos aqui, ó. Ouvir, cheirar, então, audição, olfato, tato, paladar e visão. Tem que colocar o dedo, né, para dizer. No segundo verso, the animal that creeps. Aqui, ó. The animal that creeps. O que é creeps? Creeps é rastejar. O peixe que nada, o animal que rasteja. Rasteja. Corre, voa, caminha, pula. Crawl é tipo gatinhar, no sentido de rastejar também. Crawls pode ser sinônimo de creep. Quando o poeta diz que as palavras se tornam um rio, uma montanha para escalar, para subir, ele significa o quê? Que esse processo pode se tornar mais difícil, né? Sem esforço, indutivo, simples, gentil, não. Mais difícil. É o único aqui que está dizendo difícil, né? Os outros 4 praticamente são sinônimos. Cara, isso daqui é o tipo de questão que, tipo, se tu errar, culpa o teu nervosismo, porque
um professor jamais pode errar isso daqui. Se for um verbo que a gente quase não usa, um verbo irregular que a gente quase não usa, tudo bem. Mas fall, eu confundi com feel. Não pode, cara. Tu não pode confundir fall e feel. São verbos muito utilizados, tá? Então, qual que é o passado e o particípio passado de fall? Fall, fell, fallen. Não tem nem que olhar as outras, cara. A conjunção as, in as it lips, has the same function as in the sentence. Olha ela aqui de novo, né? O as pode ser muita coisa, aqui ela tá como, né? O as aqui, ó, vamos ver. The frog that sees a cricket as it leaps. O sapo que vê um grilo quando ele pula, tá? Aqui o as está como quando e não como. Aquele é como, aquele é quando. As you can see, como você pode ver, não é essa. Como consequência, não é essa. He worked as a teacher, como professor, não. The class started quando o sol estava se pondo, tá certo. As a child, não. Como uma criança. Desculpa, tive que dar um corte aqui, então. The class started as the sun was setting. Então, a aula começou quando o sol estava se pondo. Então, essa daqui, quando, tá? Aqui o as é quando. Vem pelo contexto, né? E não como, tá? She loves singing as a child, como uma criança. Não faz certo, tá? The opposite of the preposition in we learned before. Cara, qual que é o oposto de before? Ah, não vou nem falar nada, né? Não tem nem o que discutir isso daqui. E as últimas questões, isso aqui eu achei muito legal. A criança reclamando para a mãe, né? A minha professora não está qualificada para ensinar ortografia. Ela escreve you como Y ou U, em vez de you, né? Ela escreve you. Ela escreve be right back como return. E ela soletra bye for now como goodbye. Muito bom isso aqui. Isso aqui são acrônimos, né? Que o pessoal usa nas mensagens de texto. Então, in her speech, the girl implies that her teacher is... Ela está dizendo que ela está dizendo que a professora dela é incompetente, né? Que ela não sabe soletrar as palavras direito. A primeira frase aqui da fala da criança, my teacher isn't qualified to teach spelling. Isso daqui é uma reclamação. Ela está dizendo, a minha professora não tem. Não é um elogio, não é um apelo, não é um questionamento, não é uma desculpa. Isso daqui é uma reclamação, uma complaint, tá? O que esse cartoon aqui está ilustrando? Está ilustrando literalmente a influência das mensagens de texto, das mensagens digitais, né, que as crianças usam, porque elas vão abreviando tudo e isso vai se tornando normal e elas acabam escrevendo isso achando que aquilo ali é correto, né? Olha isso daqui, o verbo to return. Return é sempre back, gente. Sempre back, tá? Então, go back. Phrasal verb mais facílimo, né? Bom, eu achei super tranquila essa prova da FGV. Eu espero que vocês tenham se saído bem também, para quem fez, né? E quem não fez, eu espero que essa resolução ajude. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou deixar aí todas as informações com as aulas, os cursos que eu tenho, tá? E não esqueçam que amanhã, então, eu estou começando a segunda turma de inglês para concurso com professores. Opa, quase derrubei o microfone. Então, see you next video, okay, guys? Bye, bye, and thank you very much.